Olá pessoal do canal Astrolab. Hoje vamos desbravar o cosmos e desvendar os mistérios por trás dos temidos buracos negros. Buracos negros são regiões do espaço-tempo com um campo gravitacional tão intenso que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. A teoria da relatividade geral prevê que uma massa suficientemente compacta pode deformar o espaço-tempo para formar um buraco negro. Os buracos negros podem ser classificados em 3 categorias principais, com base em sua massa: pequenos, grandes e gigantes. Os pequenos buracos negros são muito difíceis de detectar. Eles são muito pequenos e têm campos gravitacionais relativamente fracos. No entanto, os astrônomos acreditam que eles podem ser responsáveis por alguns dos fenômenos observados no universo, como os raios gama de curta duração. Os grandes buracos negros são mais fáceis de detectar do que os pequenos buracos negros. Eles podem ser observados por meio de suas interações com a matéria circundante, como discos de acreção e jatos de plasma. Os gigantes buracos negros são os buracos negros mais raros e misteriosos. Eles são muito grandes e têm campos gravitacionais tão intensos que deformam o espaço-tempo ao seu redor. Muitas pessoas confundem buracos negros com buracos de minhoca, mas é importante definir as suas principais distinções para que não se ocorram equívocos. Buracos negros são regiões do espaço-tempo com um campo gravitacional tão intenso que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Eles são formados quando uma estrela massiva, com pelo menos 20 vezes a massa do Sol, morre. Buracos de minhoca são hipotéticos túneis no espaço-tempo que conectam 2 pontos distantes do universo. Eles foram propostos pela primeira vez pelo físico alemão Ludwig Flaum em 1916. Buracos negros são formados quando uma estrela massiva morre. Buracos de minhoca são hipotéticos e não há evidências de que eles existam. Buracos negros têm uma gravidade tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Buracos de minhoca, se existissem, teriam uma gravidade menor do que a dos buracos negros. Buracos negros são objetos de 3 dimensões. Buracos de minhoca, se existissem, seriam objetos de 4 dimensões. Buracos negros são usados para estudar a relatividade geral e a natureza da gravidade. Buracos de minhoca, se existissem, poderiam ser usados para viajar entre 2 pontos distantes do universo. Cada um possui uma definição própria e foram propostos em contextos diferentes. É importante que sejam distinguidos para que não ocorram ambiguidades entre os conceitos. Os buracos negros são objetos celestes extremamente misteriosos e fascinantes. Eles são caracterizados por uma intensa força gravitacional que puxa tudo que chega perto, incluindo a luz. Essa força é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar da atração do buraco negro. A força gravitacional de um buraco negro é proporcional à sua massa. Buracos negros supermassivos, que têm massas de bilhões ou mesmo trilhões de vezes a massa do Sol, têm campos gravitacionais muito mais intensos do que buracos negros estelares, que têm massas de até várias centenas de vezes a massa do Sol. O horizonte de eventos é a fronteira além da qual nada, nem mesmo a luz, pode escapar. É a linha que separa o espaço-tempo normal do espaço-tempo distorcido pelo buraco negro. Uma viagem em torno de um buraco negro seria uma experiência incrível e aterrorizante. A força gravitacional do buraco negro seria tão intensa que qualquer objeto que se aproximasse seria puxado para dentro, incluindo a luz. Se você estivesse viajando em uma nave espacial próxima a um buraco negro, você sentiria a força da gravidade aumentando à medida que se aproximasse. O tempo também pareceria passar mais devagar para você do que para alguém que estivesse observando de longe. Isso ocorre porque a gravidade do buraco negro distorce o espaço-tempo. Ao se aproximar do horizonte de eventos, o ponto além do qual nada pode escapar, você veria o espaço-tempo se curvando cada vez mais. A luz também pareceria se curvar e distorcer. Se você passasse pelo horizonte de eventos, você estaria entrando na singularidade, o ponto no centro do buraco negro onde a gravidade é infinita. A singularidade é um lugar onde as leis da física conhecidas não se aplicam. O que aconteceria com você se você passasse pela singularidade é desconhecido. Algumas teorias sugerem que você seria esmagado pela gravidade, enquanto outras sugerem que você seria transportado para outro universo. Uma singularidade é um ponto no espaço-tempo onde as leis da física conhecidas não se aplicam.
A singularidade de um buraco negro é o ponto no centro do buraco negro onde a gravidade é infinita. A gravidade do buraco negro distorce o espaço-tempo. Isso significa que o tempo passa mais devagar para objetos que estão próximos a um buraco negro do que para objetos que estão distantes. Buracos negros são objetos extremamente importantes na evolução das galáxias. Eles estão presentes no centro da maioria das galáxias, incluindo a nossa. Os buracos negros supermassivos, que têm massas de bilhões ou mesmo trilhões de vezes a massa do Sol, são os principais motores que impulsionam o crescimento das galáxias. Eles atraem matéria de suas vizinhanças, formando discos de acreção. A matéria do disco de acreção é aquecida pela fricção e emite radiação. Essa radiação pode alimentar a formação de estrelas e galáxias satélites. Uma galáxia satélite refere-se a uma galáxia menor que orbita em torno de uma galáxia maior, conhecida como galáxia hospedeira. Essas galáxias satélites são influenciadas pela gravidade da galáxia principal e estão em órbita ao seu redor. O exemplo mais conhecido de galáxia satélite é a Pequena Nuvem de Magalhães e a Grande Nuvem de Magalhães, que orbitam a Via Láctea, nossa galáxia. Essas galáxias satélites são muitas vezes irregulares em forma e contêm uma variedade de estrelas, nuvens de gás e poeira. Galáxias satélites são importantes para o estudo da formação e evolução galáctica, pois sua interação com a galáxia hospedeira pode influenciar o ambiente galáctico e afetar a evolução das estrelas e do gás dentro delas. Elas desempenham um papel significativo na compreensão da dinâmica e da história das galáxias no universo. Os buracos negros também podem influenciar a estrutura das galáxias. Eles podem ejetar jatos de plasma, que podem causar turbulência no gás e poeira da galáxia. Essa turbulência pode ajudar a formar estrelas e galáxias satélites. Os buracos negros supermassivos podem alimentar a formação de estrelas ao fornecer energia para o gás e poeira da galáxia. Os buracos negros supermassivos podem formar galáxias satélites ao ejetar jatos de plasma que perturbam o gás e poeira da galáxia. Os buracos negros podem influenciar a estrutura das galáxias ao ejetar jatos de plasma que causam turbulência no gás e poeira da galáxia. Diversas descobertas foram feitas em relação aos buracos negros nos últimos anos. Em 2019, astrônomos do Telescópio Espacial Event Horizon, EHT, capturaram a primeira imagem de um buraco negro supermassivo, localizado no centro da galáxia Messier 87. Essa imagem foi um marco na astronomia e nos deu uma visão sem precedentes de como os buracos negros se parecem. Em 2020, astrônomos detectaram as ondas gravitacionais de duas colisões de buracos negros de massa estelar. Essas ondas gravitacionais foram as primeiras a serem detectadas de buracos negros de massa estelar binários e nos forneceram informações valiosas sobre a massa e a órbita desses objetos. Em 2022, astrônomos descobriram um buraco negro supermassivo com massa de 1,6 bilhão de vezes a massa do Sol, em uma galáxia jovem com apenas 250 milhões de anos de idade. Essa descoberta sugere que os buracos negros supermassivos podem se formar muito mais cedo do que se pensava anteriormente. Essas descobertas estão apenas começando a nos dar uma visão mais completa sobre os buracos negros. À medida que astrônomos continuarem a estudar esses objetos misteriosos, aprenderemos ainda mais sobre sua natureza e papel no universo. Muitas pessoas acreditam na possibilidade de um dia o Sol, quando morrer, ele se torne um buraco negro. Porém, esta possibilidade é irreal pelo fato do Sol não ser suficientemente massivo a ponto de conseguir se transformar em um buraco negro. O Sol é uma estrela de sequência principal, o que significa que está queimando hidrogênio em seu núcleo para gerar energia. Isso continuará por cerca de 5 bilhões de anos. Depois disso, o Sol começará a se expandir e se tornará uma gigante vermelha. Quando o Sol se tornar uma gigante vermelha, ele se expandirá para cerca de 100 vezes seu tamanho atual. Isso engolirá os planetas Mercúrio, Vênus e possivelmente a Terra. No entanto, a Terra ainda estará orbitando o Sol como um planeta anão. O Sol continuará a se expandir até que seu núcleo fique sem hidrogênio. Depois disso, o Sol se contrairá e se tornará uma anã branca. Uma anã branca é um pequeno e denso objeto estelar que não pode mais gerar energia nuclear.
A anã branca Sol será muito mais fria do que o Sol atual. A temperatura da superfície da anã branca Sol será de cerca de 3.000 graus Celsius, o que é muito mais frio do que a temperatura atual da Terra. A vida na Terra provavelmente não será capaz de sobreviver à mudança climática causada pela morte do Sol. A temperatura da Terra cairá abaixo de 0 graus Celsius, o que congelará os oceanos e matará a maioria das plantas e animais. A única maneira de a vida na Terra sobreviver à morte do Sol é se os humanos encontrarem uma maneira de terraformar outro planeta ou construir uma nave espacial que possa levar a humanidade para outro sistema solar. A probabilidade de um buraco negro devorar a Terra é muito menor. Para que o Sol se torne um buraco negro, ele teria que ter pelo menos 20 vezes a massa atual. No entanto, o Sol tem apenas cerca de uma massa solar. A probabilidade de um buraco negro vagante colidir com a Terra é ainda menor. Os buracos negros são muito raros e a maioria deles está localizada no centro das galáxias. Por estes motivos, é muito mais provável que o planeta Terra seja engolido pelo Sol quando ele se tornar uma gigante vermelha, ou a vida como conhecemos seja dizimada pelo intenso frio do que o planeta ser engolido por um buraco negro. Porém, a previsão para que estes eventos ocorram marcam as centenas de bilhões de anos. Até lá o Sol ainda tem um longo período de brilho e esplendor. Esperamos que novas descobertas sejam feitas sobre os buracos negros, que os cientistas consigam desvendar os enigmas que acobertam este tão distante, porém tão desconhecido fenômeno astronômico. Estas foram algumas curiosidades sobre um dos fenômenos mais desconhecidos pela humanidade. Se você possui interesse por astronomia, o cosmos e o universo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e ativar o sininho para não perder conteúdos novos. Até a próxima, viajantes do espaço!